Bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Nossa mesa já está posta para termos um diálogo sobre saúde. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, temos que cuidar bem dele. E você também entende pela Bíblia que nós somos um ser holístico, temos que cuidar bem do corpo, da mente, do espírito. E é por isso que essa semana estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o nosso médico psiquiatra, que é o Dr. Otávio Coutrin. Tudo bem, Dr. Otávio? Tudo bem. Obrigado, Dr. Otávio, por sua disposição em estar conosco ao longo dessa semana. Ele é médico psiquiatra, especialista em transtornos do humor, mestre em gestão pública pela Must University de Flórida, nos Estados Unidos. E ele também atua aqui no Cevisa, onde nós estamos nesse exato momento. Vai ter o site do Cevisa, cevisa.org.br, para você conhecer esse spa médico aqui em Engenheiro Coelho, São Paulo. Amigo, vamos conversar um pouquinho hoje sobre esquizofrenia. Você está esquizofrênico, algumas pessoas dizem assim, né? Nos ajuda a entender o que é isso e como que isso é causado. A esquizofrenia, ela é uma doença mental crônica, então isso é bem marcante, ela é uma doença crônica. No entanto, a pessoa ela consegue viver bem. O que é uma esquizofrenia? Para ser bem tranquilo para o entendimento, é quando a pessoa mistura a realidade com a fantasia. Ou seja, ela começa a ter alucinações visuais, auditivas, ela começa a ver uma coisa que só ela vê, ela começa a escutar coisas que só ela escuta, ela começa a apresentar sensação de perseguição. Opa, alguém está vindo aqui, estão me perseguindo, estão me filmando pelo celular. Você me está falando, lembrei de um filme que é bem isso, né? Que filme que a gente tinha, que tinha um senhor professor universitário que tinha isso, que via uma família? Bom, agora esqueci o nome do filme. Não sei se era Forrest Gump, não sei se era esse. Pois bem, e isso são ilusões da mente? Da mente, nós chamamos de alucinações, a pessoa começa a alucinar. Não tem nada de real, mas a pessoa nada de real, mas ela olha, ela sente que alguém está perseguindo, que ela está sendo filmada, que ela está sendo vigiada, isso é persistente, e aí ela começa a ficar eufórica, irritada, e isso acontece o quê? Existem tipos de esquizofrenias e isso tem um momento que acontece. A pessoa ela não nasce esquizofrênica. Ela tem aquele fator genético, porque na maioria das vezes o quê? Familiares têm. Tiveram pai, problema. Mãe, ou seja, quando nós falamos de familiares, é a parte mais próxima, os primeiros graus. Irmãos, pai, mãe, o meu tio de terceiro grau. Aí já, para a medicina, isso não influencia tanto, tá? Mas principalmente parentes de primeiro grau. E aí aquela pessoa ela tem a predisposição, lembrando que a esquizofrenia, que é esse transtorno da mente crônico, em que a pessoa ela tem uma alucinação, pode ser auditiva, pode ser visual, é mais preponderante em homens. Homens desenvolvem mais. Por que mais em homens? Porque o que acontece? O homem se expõe a mais fatores de risco. Quando é que a esquizofrenia? Eu tenho lá o gene, esse gene está adormecido. Quando é que essa esquizofrenia vai apresentar-se? Em homem, principalmente quando ele é usuário de algum entorpecente. Ele passou a utilizar muito álcool, muita droga, independente do tipo. Ele começa o quê? Nesse momento de abstinência, ele começa a ter essas alucinações. E aí essas alucinações da droga, elas vão persistir. E aquilo dá o gatilho para esquizofrenia. O esquizofrênico precisa ser tratado com medicação? Com certeza. Por quê? Porque ele tem essa alucinação. Ele não sabe o que é real, o que não é real. Então, ele o quê? Ele, ora, fica muito apavorado, ora, fica muito irritado, porque, tem alguém me perseguindo, tem alguém querendo entrar aqui na minha casa, eu estou vendo algo que não aconteceu, tem alguém, o homem casado, tem alguém mexendo com a minha esposa, mas é algo da mente dele. Então, para esses sintomas, essa psicose que nós chamamos ser tratada, eu preciso entrar com medicação. Para quê? E quanto tempo? Para a vida a medicação. Nós podemos fazer um paralelo como um paciente hipertenso. Ele toma o remédio hipertensivo para a vida. Assim é o esquizofrênico. Então o esquizofrênico não tem a cura para ele? Ele vai depender de uma medicação sempre? Crônico. É mesmo? É uma doença crônica. Olha que interessante. Bom, tá aí dicas para nós, né? Quem sabe... Agora, como que eu posso perceber um caminho? O que vem antes da esquizofrenia?
Tem alguma coisa? Tem. Algum distúrbio? Ou seja, a pessoa ela começa a ter algumas manias. Ela começa a olhar para o lado, perceber que tem alguma coisa acontecendo. Ela não está ouvindo nada, mas começa a ter manias, sensações. Sensação de perseguição, sensação de que alguém está falando de mim. Olha, deixaram o celular porque estão me gravando. Então ele começa a ter sensações. Nesse momento, ela é tratável ainda? É reversível? Não, uma vez que a esquizofrenia ela começou se se manifestar, a desencadear, eu preciso o quê? Quanto menor os sintomas, mais fácil eu tratar com medicamento de menor magnitude. Entendi. Quanto maiores os sintomas, eu preciso colocar um arsenal medicamentoso muito maior. E aí, para controlar, porque qual é o meu objetivo do tratamento? Não é a cura. Não existe cura, porque não se sabe a etiologia, a causa verdadeira da esquizofrenia. O que se sabe é, uma vez o paciente esquizofrênico, eu preciso estabilizá-lo, para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Esse é o objetivo. Obrigado, doutor, por suas dicas de hoje, viu? E amanhã você volta, né? Pode deixar. Amanhã a gente volta aqui com outro tópico. Deixa eu até dar o spoiler aqui, né? Síndrome do pânico, bom? Você tem síndrome do pânico? Conhece alguém? Amanhã é esse tópico você não pode perder. Vamos lá com os nossos pastores, momento da oração intercessora. Muito obrigado, pastor Arilton. Bom dia a você que nos assiste aí. Que bom estar com você. Mais um momento de oração. O nosso coração se enche de alegria ao saber que tem pessoas que estão logo bem cedo assistindo aí, participando conosco e, acima de tudo, conversando com Deus. Tem sido uma alegria dividir esses momentos com cada um de vocês. Nós temos aqui algumas mensagens de pessoas e telespectadores que têm nos assistido aí e enviam aqui as mensagens no YouTube. A gente gostaria de ler com você agora também esses pedidos de oração, às vezes são umas saudações também, mensagens. E temos aqui a mensagem do Gilberto Miranda. Ele diz assim, ó, Deus abençoe a todos do programa, todos os telespectadores em nome de Jesus. Amém, que essa bênção se estenda também à sua vida. A Natália diz, bom dia, paz do Senhor, querida, que tenhamos todos um bom dia. Muito obrigado, Natália, por estar conosco. O Emanuel diz assim, olha, que Deus continue nos protegendo e nos guardando de todo mal e que Deus abençoe o plano e o sonho de cada um de nós. Você tem sonhos? O Emanuel pede uma bênção sobre o seu sonho. E temos aqui também uma mensagem da Olga. A Olga diz assim, olha, bom dia a todos os irmãos, gratidão ao Senhor por mais um dia abençoado. Peço que oremos pelos moradores de rua que vivem em meio a tantas necessidades, que mais pessoas estejam engajadas por essa causa de cuidar das pessoas. Que bom, querida, vamos incluir sim isso em nossa oração, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e que mais pessoas se sintam tocadas a cuidar de pessoas que estão em necessidade. Muito obrigado a você pelo carinho, são mensagens de pessoas como você que está nos assistindo, que nós lemos aqui dia após dia. Tem sido uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu gostaria de dividir um texto com vocês nessa manhã, um texto muito especial para mim, de modo pessoal, que é o texto de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Um texto muito poderoso que também pode impactar a sua vida. Muitas vezes questionamos a Deus o porquê das coisas não acontecerem na nossa vida. Às vezes sonhamos e desejamos algo maior, queremos coisas boas, melhores, mas as coisas parece que não acontecem. Mas quando pensamos e questionamos isso, questionamos também o poder de Deus em agir e fazer as coisas no tempo dele. Mas Ele é fiel e Ele cumpre a sua promessa. Ele faz muito mais do que pedimos. E é justamente sobre isso que o texto dessa manhã nos fala. Olha lá na sua Bíblia e abre a sua Bíblia aí comigo. Efésios capítulo 3, versículo 20. A Bíblia diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus é capaz de realizar muito mais do que nós podemos pensar, muito mais do que nós podemos pedir. Ele é quem nos concede todas as bênçãos. Eu queria convidar você, querido telespectador, você que nos assiste aí toda semana, a descansar no Senhor e a entender que Ele está no controle de tudo. E Ele, como um pai, sabe o que é melhor para você. Sabe que talvez aquilo que você está pedindo ainda não é o momento. Sabe que está aguardando algum momento especial para derramar essa bênção na sua vida. E Ele sabe. Você pede uma coisa, Ele te dá algo muito maior. Descanse no Senhor. Confie nele e entregue seus anseios, seus desejos e os seus sonhos nas mãos dele. Ele sempre sabe o que é melhor.
E nesse momento, juntos aqui, eu aqui, você aí, nós vamos poder orar ao Senhor. Feche os seus olhos e vamos conversar com Deus. Amado Pai, perdão porque em alguns momentos nós questionamos ao Senhor, perdão porque às vezes não entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nos ajuda a entender que o Senhor sabe sempre o que é melhor. E como o texto diz, infinitamente mais. O Senhor sabe de tudo, de todas as coisas. Acalma o nosso coração quanto ao futuro. Nos ajuda a cada vez mais confiar em Ti. Entregamos todos os pedidos que estão sendo feitos aqui no chat. Entregamos os pedidos que talvez sejam guardados no coração das pessoas que nos assistem. O Senhor conhece cada um de nós. Acordamos hoje bem cedo para ter esse encontro com o Senhor. Nos dar a paz e a alegria de entendermos que o nosso Deus está no controle das coisas. Mais uma vez entregamos todos os nossos pedidos em Tuas mãos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Chegou o momento de juntos podermos estudar um pouco mais da Palavra de Deus nesta série sobre o maravilhoso Jesus. Aliás, a Bíblia descreve Jesus como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É sobre esse maravilhoso Jesus que estamos estudando. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre Jesus no sepulcro. Depois de sua morte, ele foi colocado em um sepulcro, o sepulcro de José de Arimateia. Hoje vamos entender esse momento da vida de Cristo, da sua morte, do seu sepultamento e as lições espirituais que isso pode trazer para nós hoje. Mas antes de avançarmos, eu quero convidar você a nós orarmos e pedirmos a bênção do Senhor para o estudo. Ora comigo? Pai Celeste, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez e ter a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito seja mais uma vez o nosso professor e que nós possamos entender a Tua vontade para a nossa vida. Abençoe os amigos que oram comigo agora, que o estudo da Tua Palavra fortaleça a nossa fé e nos prepare para o Teu regresso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos então ao tema de hoje, Jesus no sepulcro, o 9º tema desta série sobre o maravilhoso Jesus. Você vai se lembrar que Cristo foi crucificado numa sexta-feira, às 9 da manhã. Ele morreu às 3 da tarde. Isso quer dizer que Jesus passou exatamente 6 horas na cruz. Ele foi crucificado às 9 da manhã, na hora do sacrifício matutino, lá no santuário. Ao meio-dia houve trevas sobre a terra, que duraram até às 15 horas. Às 3 da tarde, Jesus expirou e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, ele morreu. Ele ficou 6 horas na cruz até a sua morte. Depois de morto, a pedido de José de Arimateia e Nicodemos, o corpo de Cristo foi levado para um sepulcro novo, que nunca havia sido usado, de José de Arimateia, que era um homem muito rico. E assim se cumpriu mais uma profecia messiânica, que ele foi crucificado entre salteadores, mas com os ricos esteve na morte. Ou seja, o sepulcro de José de Arimateia era o sepulcro de um rico, que foi agora preparado para Jesus. Quando terminou a sexta-feira, antes que os últimos raios do sol poente repousassem sobre Jerusalém, Jesus já havia concluído sua obra redentora em favor do pecador. Não mais ficaria muito tempo no sepulcro, pois a morte deveria ser vencida em favor de todos os que herdarão a vida eterna. Jesus foi colocado no sepulcro antes que o sábado chegasse, e quando chegam as horas sagradas do sábado, Jesus já está na sepultura. É interessante perceber como Jesus, após ver criado o mundo e tudo que nele há em 6 dias, descansou no 7º. Lá, Jesus descansou da obra da criação. Agora, ele conclui a obra da redenção também no 6º dia. E após haver terminado a obra da redenção no 6º dia, ele descansa ao 7º. Ele vai passar o sábado na sepultura. Durante todo aquele sábado, Jesus esteve sepultado no sepulcro de José. E no domingo, bem cedo, ele ressuscita.
A ressurreição de Cristo não deveria ser surpresa para os discípulos. Ainda que eles estivessem tristes e desapontados com a morte de Jesus, eles não estavam se lembrando ainda das promessas feitas por Jesus de que ele ressuscitaria. Mas, de fato, Cristo havia prometido, havia feito uma previsão de sua morte e ressurreição. Olhe, por exemplo, em Mateus 16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Você percebe nesse texto que Jesus está sendo claro com os discípulos: eu ressuscitarei no terceiro dia. Olhe um outro exemplo que ele deu. Mateus 12, 40. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Você está percebendo? Em vários momentos Jesus falou para os discípulos da sua morte e da ressurreição. E de quantos dias aconteceria a ressurreição? 3 dias. Mas, pastor, Cristo não foi morto numa tarde de sexta e ressuscitou no domingo bem cedo? Então não deram as 72 horas completas. De fato, não deram. Mas na Bíblia existe algo que nós chamamos de contagem inclusiva. O que é isso? Quando partes de um dia já é considerado como um todo. Isso acontece com relação, por exemplo, ao reinado. Vários reis são colocados na Bíblia como tendo atos no seu primeiro ano de reinado, segundo ano de reinado. Esse ano já é contado, não importa se um mês apenas transcorreu de tempo. O mesmo acontece no caso da morte e do sepultamento de Jesus. É considerado 3 dias porque ele passou parte da sexta na sepultura, todo o sábado e parte do domingo, ainda que poucas horas. Mas então isso é chamado de contagem inclusiva. Parte das horas do dia já se considera como um dia. Até porque nós não sabemos se Jonas ficou de fato 72 horas engolido por um peixe. Quem sabe ele certamente passou um tempo diferente disso, né? Mas a Bíblia diz que ele ficou 3 dias e 3 noites. Bom, ao olharmos para o texto sagrado, nós vemos então que Jesus fez uma previsão de sua ressurreição. E a ressurreição de todos os justos, em todos os tempos, passou a depender da ressurreição de Jesus. Paulo vai argumentar isso em 1 Coríntios capítulo 15 e vai dizer que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Essas são as palavras de Paulo. Como as pessoas reagiram à ressurreição de Cristo? Estudando a Bíblia, nós percebemos algo muito interessante. Como que alguns seres humanos reagiram à ressurreição dele. Comecemos pelos guardas. Em Mateus 28, verso 4 é dito: os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Lembra que um anjo desceu do céu para ressuscitar a Cristo? Uma luz iluminou o sepulcro e os soldados que ali faziam vigília caíram ao chão como mortos. Esta foi a reação desses soldados, que depois mentiriam a respeito dos fatos, dizendo que o corpo de Jesus havia sido roubado. Mas há outras reações que a Bíblia apresenta. Se de um lado as pessoas duvidavam ou tentaram camuflar a ressurreição, de outro lado, as pessoas declararam abertamente que Cristo havia ressuscitado. Olhe para o exemplo das mulheres que haviam seguido Jesus. Em Mateus 28, 8, nós lemos: as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Se os soldados caíram como mortos diante da ressurreição, as mulheres, por outro lado, ficaram entusiasmadas com a notícia e foram correndo contar para os discípulos. Interessante que os discípulos, ao ouvirem a notícia das mulheres, eles também não acreditaram.
e eles tiveram que correr até o sepulcro para ver se de fato as coisas eram assim. Como que as pessoas reagiam diferentes? Olhe para os 2 discípulos que caminhavam com Jesus em direção à cidade de Emaús. O texto diz assim: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Interessante que quando eles chegaram lá na distante aldeia de Emaús, eles reconheceram Jesus. E agora eles voltam correndo para Jerusalém para contar aos discípulos as boas novas. Quais eram as boas notícias? Cristo estava vivo. Ele havia ressuscitado. Esta é a maior notícia que nós temos hoje para dar. Ele não está morto numa cruz. Ele ressuscitou e vive para todo sempre. A palavra de Deus nos diz que é necessário que reine a morte, mas por um breve tempo, porque a morte será vencida e ela é a última inimiga a ser vencida. O apóstolo Paulo ensina: pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Paulo continua: se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Neste caso também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Que raciocínio extraordinário desenvolve o apóstolo Paulo. Se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, a nossa pregação é vã, é inútil. E se a nossa pregação é inútil, a fé que vocês depositam nele também será inútil. Ou seja, tudo na religião está sendo construído sobre o fato de que Cristo ressuscitou e ele vive. Porque ele ressuscitou e vive, nós temos hoje também a esperança de vida eterna. Foi o próprio Jesus quem declarou: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu e você estamos sujeitos à morte, mas a esta primeira morte, que nós podemos ser chamados a qualquer hora, mas a morte eterna, da qual não há retorno, nós não precisamos passar por ela, porque Cristo pagou no Calvário o preço do nosso pecado, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Esta é a grande notícia do Evangelho. É isso que a palavra de Deus nos ensina, graças à ressurreição dele. Paulo continua escrevendo aos Tessalonicenses: pois dada a ordem, como a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo está falando agora da ressurreição dos justos, daqueles que um dia aceitaram a Jesus como Salvador pessoal. Todos os que aceitaram a Cristo ressuscitarão na primeira ressurreição. Interessante que a ressurreição de Cristo é a base para a ressurreição de todos os salvos. Isso nos ensina de que quando uma pessoa morre, ele não vai lá para o céu, ou para o purgatório, ou para o inferno.
Ele fica morto até o dia da ressurreição. Em Lucas 24, 5 e 6, nós lemos: amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. E então em João 11, 25, Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Os anjos disseram às mulheres junto ao sepulcro: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E se nós pudéssemos ter uma lápide sepulcral no túmulo de Jesus, poderia ser esta a expressão dos anjos: ele não está aqui, ressuscitou. O próprio Cristo declarou: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, da ressurreição de Cristo dependem todas as outras ressurreições. Esta é a grande verdade que o cristianismo tem para apresentar. Eu ouvi certa vez uma história de uma professora primária lá na cidade de Salvador, na Bahia. Ela tinha vários alunos em sua classe. E entre esses alunos, um garotinho com síndrome de Down. Esses garotinhos com os rostos bem redondinhos, amáveis, queridos. Um dia, por ocasião da Páscoa, a professora deu uma tarefa para as crianças. Vocês trarão para nós amanhã algo que relembre a ressurreição de Cristo. Para certificar de que esse garoto com síndrome de Down havia entendido a tarefa, a professora perguntou: eu acho que o nome dele era Joãozinho. Joãozinho, você entendeu a tarefa que a professora deu? E ele disse: sim, professora, eu entendi. No dia marcado, as crianças trouxeram. Cada uma trouxe aquilo que para elas simbolizava a ressurreição de Cristo. Uma delas trouxe uma sementinha e disse: professora, para mim essa semente simboliza a ressurreição. Ela será lançada ao solo e para germinar ela vai precisar morrer primeiro. Então isso para mim é um símbolo da ressurreição de Jesus, que após a morte traz vida. A professora disse: parabéns, muito bem ilustrado, que inteligente a sua explicação. Uma outra criança trouxe então ali um casulo, onde havia ali uma lagarta num processo de metamorfose. Ela disse: professora, essa lagarta vai virar em breve uma borboleta. Haverá uma mudança de vida, um novo nascimento. Isso para mim representa a ressurreição. Uma por uma as crianças foram apresentando seus trabalhos. E chegou a vez naquele garotinho, Joãozinho, e a professora disse: Joãozinho, você trouxe algo que representasse a ressurreição de Jesus? Ele disse: trouxe, professora. E ele trouxe um Kinder Ovo. Lembra desses Kinder Ovos que tinha? E quando ele abriu o Kinder Ovo, todos esperavam que houvesse alguma coisa ali dentro, mas quando ele abriu, o Kinder Ovo estava vazio. As crianças deram uma gargalhada. E a professora perguntou: Joãozinho, você trouxe esse Kinder Ovo, mas não tem nada dentro? E ele então explicou: isso, professora, ele está vazio, assim como a sepultura de Jesus está vazia. Que lição aquele garoto deu para todos naquela classe naquele dia. Esse Kinder Ovo vazio é um símbolo da ressurreição, porque Jesus também deixou o seu sepulcro vazio. Um tempo se passou e pelas fatalidades dessa vida, aquele garotinho veio a morrer. A turminha foi convidada para ir ao velório de Joãozinho. E no dia de sua sepultura, naquele pequeno caixãozinho onde estava seu corpo, cada coleguinha de classe colocou ali junto ao caixão também um Kinder Ovo. Todos eles vazios, para significar que um dia Joãozinho também ressuscitará. A sepultura de Jesus está vazia. Ela fala para nós sobre vida. E graças à sepultura vazia de Jesus, nós um dia também poderemos ter vida. Não importa o problema que você está enfrentando. Não importa nem mesmo a morte, se ela bater à sua porta. Cristo nos dá a esperança
que vai além do sepulcro, porque mesmo que morramos, um dia ressuscitaremos. Pensa nisso, querido amigo, querida amiga. Hoje o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração e nos convida a aceitarmos o Cristo, que não está mais numa sepultura. Você não encontra os restos mortais de Jesus como encontra de outros líderes mundiais. Ele está vivo. E graças à sua vida, nós também podemos ter vida e vida eterna. Sim, amigos, esta é a verdade mais gloriosa do Evangelho. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E eu espero que Ele viva hoje, no seu e no meu coração. Que nós possamos abrir a porta do coração para que Jesus habite e que nós possamos aceitá-lo como nosso Salvador e Senhor. Vamos orar por isso hoje? Pai Celeste, muito obrigado por Tua morte e por Tua ressurreição. Graças à Tua ressurreição, nós hoje podemos ter vida e vida em abundância. Fica conosco nesses dias e nos prepare a cada instante para o Teu regresso. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.